Quem é Jesus Cristo? O que creem as outras religiões a respeito de Jesus Cristo? Mesmo que claramente através da Bíblia podemos saber quem é Jesus, alguns movimentos religiosos têm uma visão diferente, baseada em suposições distintas, em versões e más interpretações da Bíblia. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e hoje eu convido você a aprender um pouco sobre as outras religiões. É importante que eu deixe bem claro para você que nós estamos fazendo referências às maiores e principais vertentes de cada crença. Dentro de cada religião há interpretações diferentes e denominações distintas, mas eu vou te falar sobre aquilo que é mais comumente ensinado em cada religião acerca de Jesus, para que você tenha uma ideia superficial, mas abrangente neste episódio. Jesus Cristo e o islamismo. Conhecido como Isa, no islamismo se considera que Jesus é um mero profeta, que em importância ele vem atrás de Maomé e que milagrosamente Alá o resgatou da cruz para que ele não morresse, ou seja, Jesus não ressuscitou. Alá, na verdade, dizem os muçulmanos, salvou Jesus da morte e o trocou por outro em seu lugar na cruz. Então eles não o consideram Deus e Jesus não morreu no seu lugar, mas foi alguém que morreu no lugar de Jesus. Nós falamos mais sobre essa teoria neste episódio aqui. Jesus Cristo e o budismo. No budismo, Jesus Cristo é uma espécie de ser iluminado que chegou a conquistar uma excelente capacidade mental e grande sabedoria. Ele é uma espécie de Buda e nada além disso. O monge Ajahn Kandasiri, um superior de um monastério inglês, diz que foi um homem de grande presença e Jesus foi uma enorme energia e compaixão que tinha habilidades psíquicas significantes. Jesus Cristo e o judaísmo. Jesus Cristo é considerado por muitos como um rabino e por outros dentro do judaísmo como um impostor, um filho de fornicação. Não o consideram como o Messias e muito menos como o Filho de Deus. Eles acreditam que as histórias acerca de Jesus foram formuladas, inventadas e criadas e que realmente Jesus não é o Salvador, o Messias esperado. Jesus Cristo e o hinduísmo. No hinduísmo não se pode dizer que Jesus é o único caminho e a verdade, nem a única manifestação de Deus. Nas diferentes doutrinas do hinduísmo, Jesus é visto como mais uma expressão de Deus, pois eles acreditam no panteísmo, na relatividade das coisas, e que Deus está em todas as coisas e que, na verdade, não existe um único caminho para nada nesta vida. Jesus Cristo e o ocultismo. O ocultismo ele tem muitas formas. Em algumas, Jesus é um espírito evoluído, um mago, um cabalista, um mestre elevado, etc. Em outras, ele é um inimigo. Existem aqueles que o veem como um derrotado. E em outras, creem que é um espírito que entrou em um homem chamado Jesus. Também está em um lugar comum entre as muitas divindades que se pode invocar. Ou seja, eles dizem que você pode invocar a Jesus em um corpo, para entrar em uma pessoa, para se manifestar de alguma forma e falar com ele. Jesus Cristo nas seitas. Já vimos as perspectivas de algumas religiões. Também podemos ver seitas como o mormonismo, onde Jesus só é mais um Deus, como você um dia pode ser. Ele é resultado da união sexual do Pai. Já nos Testemunhos de Jeová, querem nos fazer crer em um Jesus criado, que não é digno de adoração e não teve o seu corpo ressuscitado. Na ciência cristã, se trata de um espírito que possui a um ser humano chamado Jesus. Agora, tendo uma ideia geral de cada religião, ou relembrando aquilo que você já aprendeu, ou até mesmo já ouviu falar no passado, é importante que eu te diga o seguinte: não tente assumir que uma pessoa crê em uma coisa ou em outra. Pergunte, em toda a conversa, tente saber exatamente qual é a crença de cada um antes de abordar em um evangelismo ou debate, para que você não ataque uma ideia em que nem você nem a pessoa com quem você está dialogando acredita. Tem pessoas em outras igrejas e religiões que não concordam com o que seus líderes pregam, do mesmo jeito que tem dentro do cristianismo que não sabe o que a Bíblia realmente fala sobre Jesus. Sabe aquele tipo de cristão que é cristão de berço, que nasceu ali no meio e simplesmente é cristão porque os pais são cristãos, por causa do ambiente que eles cresceram? Então, o que é que a Bíblia nos fala sobre Jesus?
Em Atos 7,58 diz que ele recebe orações. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e em diante, aprendemos que ele é Deus, mas ele é uma pessoa diferente do Pai. Em Isaías 9, versículo 6, fala que ele é Deus forte, maravilhoso. Em Apocalipse, o capítulo 1, versículo 8, diz que ele é o Todo-Poderoso. Em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 3, diz que ele é onisciente. E aprendemos em Hebreus 13, o versículo 8, que ele é imutável. Em João 3, versículo 3, vemos que ele é onipresente. Em Romanos 9, versículo 5, vemos que ele é Deus de forma absoluta. Agora você pode até estar escutando, assistindo esse vídeo e recebendo essa informação dizendo, eu já sabia dessas coisas. Então por que isso é importante para você que está me assistindo? É importante porque se você não crer no Jesus verdadeiro, aquele que é quem ele diz ser, não há salvação para você e nem para ninguém se você estivesse certo. Se alguém te disser que o Levi do canal Mente Apologética é um asiático cabeludo de 2,5 metros de altura, você vai saber que estamos falando de pessoas diferentes, correto? Que no mínimo a pessoa está equivocada, porque você sabe que o Levi do canal Mente Apologética não tem 2,5 metros de altura, por mais que tenha, não é asiático, e por mais que fosse filho de asiático, não tem cabelo. Se eu te disser que creio em Jesus que não nasceu da Virgem Maria, e que não morreu na cruz, e que não é o Filho de Deus, o Messias esperado, tampouco o Salvador da humanidade. Então não estou falando do Jesus do cristianismo, correto? Não é o Jesus que nós vemos que ele disse ser. Jesus mesmo afirmou em João 8,24 a importância de se crer em quem ele disse ser. Ele falou que se não creem que eu sou o que afirmo ser, em seus pecados morrerão. Então eu te convido a crer em o verdadeiro Jesus, o Salvador, a depositar a sua confiança nele e se entregar àquele que morreu para pagar por seus pecados, te presenteando com a vida eterna. E você que ficou comigo até o final desse episódio, meu muito obrigado. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.